sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto que particularmente eu gosto bastante, né? Que é falar do caminho ascensional do ser humano e principalmente pela visão do livro de Urântia. Nós estamos na nossa terceira aula da jornada urantiana, onde a ideia desta jornada é exatamente nós fazermos as apresentações que os estudantes querem, né? Para que a gente possa tirar dúvidas, bater papo e deixar a coisa mais clara. Eu já falei várias vezes sobre o caminho ascensional do ser humano, e mesmo assim ele continua gerando bastante dúvidas. E essas dúvidas, né, o que acontece basicamente, e por que gera tantas dúvidas? Porque nós temos muitos conceitos com bases nas crenças humanas sobre a existência ou não de vida após a morte. Se há ou não esta vida após a morte, e efetivamente o que acontece? Principalmente pelo fato de nós estarmos isolados como planeta, se criaram muitas crenças a respeito. Pelo menos a gente não tem, na apresentação de hoje, nesse nosso bate-papo de hoje, eu não vou ter como provar que tudo isso seja verdade. Mas o importante é que há uma lógica por trás de toda essa apresentação, de todo esse estudo, e dentro do pouco conhecimento, do conhecimento que eu tenho, eu nunca vi nenhuma literatura, ou quem quer que seja, que descrevesse o nosso caminho ascensional, a nossa vida após a morte, tão profundamente, tão detalhadamente como o livro de Urântia. E a gente sabe que o objetivo do livro de Urântia, ele veio para justamente elevar a consciência humana. E, obviamente, que esse elevar a consciência humana faz com que a gente tenha que repensar alguns conceitos nossos. A gente pode aceitar, como pode não aceitar, pode acreditar, como pode não acreditar, não importa, mas o importante é que, pelo menos, no meu ponto de vista, né, essa explicação do livro de Urântia é muito mais lógica, porque, inclusive, tem a lógica da própria evolução do universo que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui. O que eu estava comentando, então, que há muitos conceitos e bases em crenças religiosas, e vocês sabem basicamente disso. O que nós temos é inferno, purgatório ou paraíso, de acordo com o mérito, a ressurreição na carne ao terceiro dia ao lado do Pai, como fala o catolicismo, os depósitos de almas até o juízo final, que é a crença dos judeus, principalmente, a reencarnação, que fala bastante a teosofia, que a Helena Blavatsky também fala, que você tem até 777 vezes para aprender, e se não aprender, ninguém sabe o que fazer com você, né? Mas eles põem até um número de 777 vezes. Depende de onde você vai, se você explodir o próprio corpo, você vai ter méritos com 50 virgens como prêmio após a morte. Nirvana, para a contemplação eterna e ficar numa boa. Existem seitas ou religiões que falam que você vai ser devorado pelo terror e purificado para viver no mundo material perfeito no fim dos tempos. Transmigração, que é bastante conhecida no Zen, para o corpo humano, e você se transforma em um animal ou objeto. Existem as culturas afro-brasileiras que afirmam que a gente vive na lembrança dos outros, que não existe vida após a morte, mas que você vive na lembrança dos outros. E também há correntes que falam que você volta para a consciência original, de lá saiu, para lá você vai voltar. Que não deixa de ser verdade que você volta ao Pai, principalmente os seres de origem animal, que tem que se transformar, essas personalidades, né, de origem animal, que vêm como origem animal, que chegam ao Pai, é verdade que você volta lá e volta lá com consciência, como finalitor. Mas não é que você vai se integrar ao Pai universal e aí acaba tudo.
A partir de você se tornar um ser realizado, é que você vai realmente começar a servir no universo. E aquilo que eu gosto de comentar, que independente das nossas crenças, deve existir uma realidade. A gente vê, principalmente o novo telescópio James Webb, que ele está mostrando do universo, quão gigantesco é tudo isso, tem uma realidade por trás do universo. Por mais que os cientistas afirmem que isso daqui surgiu do nada, que tudo se criou do nada, que tudo é obra do acaso, a verdade é que é impossível você ter um universo desse tamanho sem ter uma consciência por trás de tudo isso, né? E a realidade, como nós conhecemos, ela deve responder a uma lógica. Tudo no universo é lógico, inclusive o plano lá em cima todo, ele tem uma lógica. E essa lógica, geralmente, ela pede o que, onde, por quê, quando, como e quem. Né? O que é? Aonde? Por que acontece assim? Quando? Como é feito? Quem faz? E foi aí que... E o livro de Urântia, como eu comentei, para mim é o primeiro livro que explica em detalhes todas essas questões. Pode até os livros dos espíritas falar da reencarnação e o pessoal dar detalhes de como você vai, que você volta para aprender, mas isso também não tem uma lógica evolutiva, não tem um final aonde você vai chegar em tudo isso. Ele pode ter as formas como você faz para aprender e para esse espírito aprender. A bem da verdade, quem evolui é a alma, não é o espírito. Mas ele não tem a lógica do porquê de tudo isso. Então, para nós podermos entender este caminho ascensional do nosso universo, é fundamental a gente entender a constituição, o caminho ascensional nosso no universo, a constituição dos universos. E o que o livro de Urântia nos fala? Que nós temos no centro do universo a Ilha do Paraíso, que é onde iniciou toda a manifestação. Ao redor da Ilha do Paraíso, nós temos os universos existenciais e perfeitos de Avona, que são seres que já nasceram perfeitos. E ao redor de Avona, os 7 superuniversos experienciais de seres imperfeitos e que caminham para a perfeição, né? E que são universos habitados por seres de origem animal. Pois bem, com base nesse exemplo, né, de você ter esta Ilha do Paraíso, esse universo existencial perfeito de Avona, 7 superuniversos experienciais, qual é a lógica da criação para você ter toda esta manifestação? A primeira lógica da criação que o livro nos informa é que existe um pensador, existe um pensamento do Criador que ele chama de Pai Universal, ou também primeira fonte e centro, mas para nós é Pai Universal. E qual é o propósito desse Pai Universal? E a gente vai ver em mais detalhes depois quando nós discutirmos sobre a introdução, os detalhes do porquê de tudo isso, né? Que é criar um Deus experiencial, o qual o livro dá o nome de Ser Supremo, e muitos movimentos no mundo falam que Deus está em evolução, só que eles não dizem claramente quem é esse Deus em evolução, e o livro nos informa, que é o Ser Supremo, a partir da experiência em mundos habitados por criaturas imperfeitas que se fusionam com um fragmento do Criador e evoluem de acordo com o mandado do Pai Universal, de sede perfeito como eu sou perfeito. Então, isso daqui é o propósito da criação. É criar um Deus finito, evolucionário, a partir da experiência que ocorre nestes universos habitados por seres de origem animal. Se aqui nós temos seres perfeitos em Avona, nós temos seres mais do que perfeitos na Ilha do Paraíso, aqui nós temos seres totalmente imperfeitos e que ganham a perfeição através da evolução dentro destes universos. O meio, como e onde, né? Então, primeiro, universos habitados.
Primeiro, o universo perfeito, que é habitado por seres perfeitos de origem divina e sem livre-arbítrio, que é o que acontece com a Vona. Segundo, universos evolucionários no tempo e espaço, administrados com ministração, quer dizer, ensinamentos, né? Habitados por seres imperfeitos com livre-arbítrio de origem animal. Há um plano de ascensão, que é a possibilidade de evolução através do livre-arbítrio em corpos e formas materiais, moronciais e espirituais. E um fragmento do próprio Pai Universal participa da experiência e, conforme a evolução deste ser de origem animal, ele pode se fusionar com este fragmento infinito do Pai. A beleza de tudo isso é principalmente você ter um fragmento do próprio Pai, que é infinito, se fusionando com um ser finito. Isso é de uma beleza incrível, né? E há todo um processo educativo no universo até atingir a perfeição e semelhança do Pai. Então, ao contrário daquilo que se prega atualmente no nosso planeta, todo o universo é um processo de educação desse ser, e não um processo desse ser ficar reencarnando e batendo a cabeça até aprender. Então, existe todo um processo educativo feito em todos os níveis por que nós vamos passar. E o fim é quem e por quê, né? Então, são os seres perfeitos, né, que existem aqui, evoluem, mas não nos foi revelado como. Os seres perfeitos se tornam perfeitos como o Pai é perfeito, só que de forma finita. Ao chegarem à perfeição, os seres irão servir para a execução do plano do Pai nos mais diversos domínios da criação. Então, este Ser Supremo, este servir nos mais domínios da criação, vai criar o Deus da experiência, que é chamado Deus Supremo. Por isso que algumas religiões falam que Deus está em evolução, é verdade, mas não é a evolução do Pai Universal, que é quem pensou todo esse processo, e sim a evolução de um Deus da experiência, um Deus experiencial chamado Ser Supremo. Então, esta criação e tem uma lógica, né? E como é que se desenvolve essa lógica? Esse caminho ascensional de seres animais, ele vai passar. Você nasce como ser de origem animal, você vai ter a ascensão por todo o universo, nós vamos ver detalhes disso, até chegar à Ilha do Paraíso. Esses seres que conseguiram ter a evolução suficiente para poder caminhar nesta ascensão são chamados peregrinos ascendentes. E eles vão fazer a ascensão através do universo local, do superuniverso, universo central e paraíso. Aqui é importante, quem não está muito habituado com esses termos aqui, é importante olhar a aula que fala sobre cosmologia, onde é muito bem explicado qual o caminho ascensional e do que é constituído, né? O que vem a ser um universo local, o que vem a ser um superuniverso, o que vem a ser o universo central e o paraíso, né? E quando esse peregrino ascendente chega diante do Pai Universal no paraíso, ele é considerado um finalitor. E ele cumpre o mandado do Pai de seres perfeitos como o Pai é perfeito. Então, este é o processo ascensional. E esse processo que ocorre aqui dentro do plano físico, ele tem vários corpos. E por que eu comento sobre os corpos? Porque há muita confusão das pessoas de chamarem tudo que é possível de espírito. Você vai num centro espírita, eles falam espíritos. E um espírito jamais se manifestaria no centro espírita devido à dignidade que é esse fragmento do Pai. As pessoas também têm muitas dúvidas sobre o que vem a ser a personalidade, que nós vamos conversar no nosso bate-papo na semana que vem. E esta personalidade, bom, eu já chego lá. Esse espírito aqui, ele é um fragmento do próprio Pai Universal, tá?
Ele é o próprio Pai universal, ele é infinito, ele não tem a forma como nós temos, ele é pré-pessoal, ele não tem uma personalidade. Eles são todos iguais, porque ele é o próprio Pai universal. Os corpos que nos permitem evoluir é a mente, que é o campo onde ocorrem todas as decisões, e essa mente nos é dotada pela ministra divina, ou Espírito Santo do nosso universo, como a gente chama. Esta personalidade humana, esta personalidade é uma dotação do Pai universal, e nós temos que diferenciar o que é a personalidade humana em si com esta personalidade que é dotada pelo Pai universal, que elas têm uma certa diferença. A nossa personalidade humana, ela é basicamente composta pelas nossas causas antecedentes, por todas as coisas genéticas e costumes da civilização. Enquanto que a personalidade universal, esta personalidade doada pelo Pai universal, ela é única, ela tem o potencial para que nós possamos nos desenvolver no universo e nos dá a característica única daquele ser. Nós temos também essa centelha vital, que é a vida, que é o sopro divino, e é o único ser no universo que dá a vida, que seria como se você ligasse um robô, desse eletricidade para um robô para ele poder falar e se movimentar. A ministra divina é que dá a vida para nós, tá? Aí nós temos o ego material, que a gente chama também de personalidade material, onde as decisões são feitas. E essas decisões desse ego material, que é o que nós somos aqui, com o que nós estamos conversando aqui, dentro desta mente humana, faz com que esse espírito divino construa o quê? A nossa alma, que é esta criação conjunta, que vai efetivamente poder se fusionar com esse fragmento do Pai do Espírito e então se desenvolver dentro desse caminho universal. Isso que é o importante, é saber que, através da fusão das nossas decisões, vai ser possível que esta alma criada pelas nossas decisões se fusione ao Espírito universal, ao fragmento do Pai, e a partir dali nós vamos ter um corpo, não mais de origem material, mas um corpo que a gente chama de origem moroncial, que é o que vai nos permitir começar a nos desenvolver dentro do universo. Então é mais ou menos isso daqui. Nós estamos hoje no 7º nível, que é chamado domínio físico, onde nós temos uma personalidade, um ego material e uma mente, né? A alma, esta alma que nós estamos evoluindo, ela pertence a esse domínio moroncial. E o que é o moroncial? Nada mais é que um nível intermediário vibracional entre o físico denso e o espiritual. Não é possível pularmos do físico para o espiritual. Tudo isso daqui é um caminho intermediário. O melhor exemplo disso é a água. A água, o gelo, antes do gelo se tornar vapor, ele se transforma em água e depois vapor. Eu sei que por pressão eu consigo fazer isso, né? Mas o que eu quero dizer é que normalmente é como se o nível físico fosse o gelo, a água fosse o domínio moroncial, então logo o vapor fosse o domínio espiritual. Há uma sutilização da matéria, há uma sutilização dos corpos que nós vamos evoluindo. Então não tem, segundo as informações do livro de Urântia, não tem essa de se ficar trocando corpos físicos. Não faz sentido, a partir do momento que você criou esta alma, porque o primeiro corpo você ganhou do seu pai e da sua mãe através do sexo, e durante a sua vida você constrói esta alma, então você está co-criando a sua vida futura, através da criação desta alma, das suas decisões, com relação às suas decisões entre o bem e o mal, para que você possa, sim, vir para o nível moroncial e aí caminhar no sentido espiritual. Então, nós temos, num certo sentido, uma grande responsabilidade em vida de criar a nossa alma, para que a gente possa continuar este caminho ascensional. A grande diferença
dos seres de Avona, ou dos seres desse universo perfeito, é que eles não sabem o que é decisão. Eles sabem só o que é fazer a vontade do Pai. Eles não conhecem o contraste entre o bem e o mal. E nós temos o livre-arbítrio, sim, para decidir se nós vamos querer continuar este caminho ou não. Bom, então quem são os peregrinos ascendentes? Eles são os sobreviventes mortais do tempo e do espaço, são denominados peregrinos ascendentes, quando se tornam acreditados para a ascensão progressiva ao paraíso. Essa frase, ela diz muito esse parágrafo, porque quando se tornam acreditados, o que significa isso? Que o ser, se não atingir, não criar a sua alma, ele não vai poder caminhar em direção ao paraíso. Então, aqui já uma das crenças que existe é que nós nascemos e temos vida eterna, não é verdade, segundo nos informa o livro. O que ele é muito claro, ele diz, você, através das suas ações, você vai se tornar acreditado para poder, ao criar sua alma, continuar nesse caminho ascensional. Então, essa é a nossa grande responsabilidade, né? E qual que é esse caminho ascensional? Então, para nós entendermos, nós vimos que nós temos o paraíso, Avona, e nós temos os superuniversos aqui do lado. E cada superuniverso, eles não estão em contato com o outro, né? Por isso que tem essa esfera que bem mostra, cada superuniverso é uma identidade separada do outro. Administrativamente, para você administrar um superuniverso, ele é dividido em setores. Assim como numa grande empresa, você tem vários setores, né, que administram aquela empresa, que fazem as coisas acontecerem, um superuniverso é dividido em setores. Então, ele é dividido em setores maiores, setores menores, é dividido em universos locais. A bem da verdade, a coisa mais importante são os universos locais, porque é dentro do universo local que ocorre todo o desenvolvimento dos seres humanos, os seres de origem animal. Aí vamos ter as constelações, vamos ter o que se chama de sistema e, finalmente, os planetas habitados. Então, veja, tudo isso daqui é uma coisa de forma administrativa. Os universos são extremamente importantes, porque dentro do universo nós temos os planetas habitados. O livro nos informa que cada universo é dividido em 10 setores maiores, 1000 setores, um setor maior, esses setores menores têm, esse setor maior tem 1000 setores menores, cada setor menor tem 100.000 universos locais, que tem 10 milhões de constelação, 1 bilhão de sistemas e 1 trilhão de planetas habitados. Portanto, um superuniverso desse daqui tem 1 trilhão de planetas habitados. É potencial, porque como esse nosso universo, essa parte da criação está em desenvolvimento, a gente não tem ainda os 7 superuniversos com 7 trilhões de planetas habitados. E uma pergunta que as pessoas falam, pô, mas se tem tantos planetas habitados, por que a gente não vê? A resposta é devido à rebelião de Lúcifer, que era o comandante do nosso sistema, e de Caligástia, que era o príncipe do nosso planeta. Eles se rebelaram, e por estarem rebelados, nós ficamos isolados do universo. Por isso que a gente não está conectado às transmissões, a gente não vê outros seres habitados, e aí tem essa maior confusão aqui, se tem vida extraterrestre ou não tem, fica toda essa confusão. Mas quando terminar o julgamento da rebelião, provavelmente nós sejamos reconectados a todo o universo e a coisa vai ficar mais clara. Os seres que partem dos planetas habitados em direção ao paraíso são chamados de seres ascendentes, e os seres que saem tanto do paraíso quanto de Avona para ministrar a estes seres que estão em evolução são chamados seres descendentes. A grande diferença entre os seres ascendentes e diferentes
e descendentes, é que nós temos um fragmento de Deus dentro de nós. Esses seres não têm. Nós temos a honra de ter um fragmento do próprio Pai que participa da experiência, não pessoalmente, o Pai universal, mas através de um fragmento dele, ele participa da experiência nos mundos habitados. Então, aqui nós vamos ver, lembra que eu mostrei aquele gráfico do domínio físico, domínio mononcial e domínio espiritual? Quando nós começamos o nosso desenvolvimento, nós estamos no plano físico, que é o mundo material, que é onde nós estamos vivendo agora. Quando você sai do plano físico e vai para o sistema, ele é chamado plano mononcial. Então, neste plano mononcial, depois nós vamos ver, antes de nos tornarmos espirituais, aqui nós vamos ter 570 formas diferentes. Mas nunca mais nós vamos ter um corpo físico como esse, porque não comporta. Aqui é um nível vibracional acima do plano físico, tá? Por isso que a gente não enxerga a alma, porque a alma está neste plano mononcial aqui, que está acima, ele é mais sutil do que no plano físico. E conforme formos evoluindo pelo plano físico, plano mononcial, e chegarmos ao plano espiritual, somente quando, depois de sairmos do nosso universo local, é que nós vamos nos tornar seres efetivamente espirituais. Então, não existe essa, o ser é espiritual, o ser está aqui, nós vamos para a quinta dimensão, para a sexta dimensão. Tudo é físico. Todo esse desenvolvimento é físico. O plano espiritual é físico. A grande diferença é que são níveis vibracionais diferentes. Tem matérias mais sutis e diferentes. Então, o nosso desenvolvimento sai do plano físico, passa pelo plano mononcial e pelo plano espiritual. Fora o plano físico, daqui para cá, ocorre toda a nossa educação. Toda a nossa educação. E nós vamos ver como é feita essa educação. Legal? Até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida? Ô, Marcos, então a nossa vida aqui na Urântia seria o equivalente a um prézinho? A um presídio? Não, prézinho. Não presídio. Um prezinho, entendi, pré. presídio. Um prézinho. Exatamente. Antes de realmente começar. Antes de começar, é como se fosse um pré. Depois, quando a gente chega no mundo das mansões, aí nós estamos num presídio, porque nós temos que corrigir tudo que ficou faltando aqui, então é o presídio. Antes de ir mais para frente. Eu já vou te mostrar para você entender isso daqui, tá? Mas é isso mesmo, Ângela, é isso mesmo. É um prezinho. A bem da verdade, aqui é o início de tudo. Não é nem... ele é o início de tudo no sentido de que isso daqui é um imenso laboratório. E Jesus falava que ele via o planeta, que ele via os planetas habitados, como se fosse um grande berçário, porque é onde você está criando a alma. Ocorre que, como eu já falei muitas vezes, devido a estarmos isolados, a situação no nosso planeta está muito ruim. Ela está muito desviada dos planos originais. Pelo que eu entendo, os planetas que seguem um caminho normal não têm uma vida tão sofrida e horrível como ocorre nesse planeta. Então, é porque existe uma máxima no universo que é os filhos pagam pelos erros dos seus pais. Como os nossos pais, teoricamente, os nossos superiores, que eram o príncipe planetário e o Lúcifer, se rebelaram, nós temos que pagar com isso através do isolamento, para não contaminar os outros. É que nem uma célula cancerígena. Você isola ela para que ela não contamine os outros, tá? Se isso é certo ou errado, eu não sei. Depois a gente pode brigar com os criadores lá em cima por isso. E com certeza nós vamos perder, porque eles vão dizer, isso é lógico, é assim Deus mandou e acabou. E a gente tem que ficar quieto e engolir, mesmo que tenha todo esse sofrimento. Bom, então vamos lá. Se tiverem dúvidas, vocês perguntem, tá?
Então, a nossa carreira ascendente, ela corresponde a 7 etapas, essa carreira ascendente. A primeira é dos mortais planetários, a segunda é chamada sobreviventes adormecidos, a terceira é estudante das mansões, a quarta são os progressores moronciais, a quinta são os pupilos do superuniverso, a sexta são os peregrinos de Avona, e a sétima são os que chegam ao paraíso. Vamos ver detalhes de tudo isso daqui? Primeiro, quem são os mortais planetários? São os seres de origem animal com potencial ascendente, aqueles que possuem potencial de sobrevivência. Por exemplo, muitos dos nossos antecedentes, dos seres primitivos, eles vinham para ir melhorando a genética, mas eles não necessariamente tinham potencial de sobrevivência. Então, logo após Pentecoste, todos os seres humanos começaram a receber esse fragmento de Deus, né? O que a gente chama de ajustador do pensamento. Então, todos começaram a ter o potencial de serem seres ascendentes, porque através de ter esse fragmento de Deus é que se pode criar a alma. As raças humanas de todos os mundos recebem a mesma ministração de Deus e seus coligados, e gozam a presença do Espírito em suas mentes, os ajustadores do pensamento. Veja, se nós temos 7 trilhões de planetas habitados, apesar de todas as diferenças que existam entre os padrões de vida nesses 7 trilhões, a ministração de Deus é a mesma para todo mundo. Porque a ideia é que todos esses seres se transformem em finalitores, em seres que se tornaram perfeitos como o Pai é perfeito. Essa etapa da existência para nós é a vida como a conhecemos, a vida no planeta de origem. Quais são as fases da existência? Primeiro, o nascimento físico, e nós vimos lá, nós ganhamos um corpo físico através do nosso pai e da nossa mãe. A personalidade é uma dotação do Pai Universal, e aqui é uma grande discussão se essa personalidade chega na concepção ou no nascimento, a gente não sabe, não tem certeza. A mente é uma dotação do Espírito Infinito. O Espírito mesmo, o fragmento do Pai, ele chega com 2.134 dias após o nascimento da criança, isso significa 5 anos e 10 meses, aproximadamente, né? E a alma é um processo durante todo o período da vida com base nas decisões do indivíduo, escolhas entre o bem e o mal. A alma é formada conforme a gente vai escolhendo entre o bem e o mal, e o ajustador, por algum processo desconhecido, né, quando você escolhe fazer a vontade de Deus, ele consegue ir criando esta alma. Quando nós ganhamos o corpo físico, a gente não teve nenhum controle sobre o nosso corpo, porque a genética é fantástica, né? O DNA ocorre naturalmente, o nosso corpo é formado. Agora, aqui, na formação da nossa alma, depende exclusivamente das nossas decisões. Desculpa, tive que abrir a porta aí. Dependem exclusivamente das nossas decisões. Então, essa é a grande responsabilidade de todos os seres humanos. Quais são as etapas importantes dessa vida? É a chegada do espírito, com 2.134 dias após o nascimento. É o nascimento da alma, conforme você evolui nos chamados 7 círculos psíquicos. Ao contrário do que nós pensamos, existem esses 7 círculos psíquicos que eles medem o nosso nível evolucionário. Então, quando você entra no 7º nível, você começa a ter o início do desenvolvimento humano. Quando você chega no 3º nível de realidade de personalidade, você recebe um anjo da guarda pessoal e você tem a capacidade, você vai poder ressuscitar ao 3º dia após a sua morte.
que foi o que aconteceu com Jesus. Ele não ressuscitou ao terceiro período, não é terceiro dia, né? É ao terceiro período à toa, né? Porque ele cumpriu como filho de Deus todas essas fases dos 7 círculos psíquicos. E quando nós conseguimos chegar nesse círculo psíquico número 1, é muito provável que a gente tenha uma comunicação direta com o nosso ajustador do pensamento, com o nosso espírito interno. Isso daqui é muito importante, porque muitas pessoas ouvem vozes, têm comunicações, e é importante estar atento de quem é efetivamente esta comunicação. É muito importante, para os que quiserem se aprofundar, assistirem os vídeos que nós temos lá no site da Aurante Associação do Brasil, sobre os ajustadores do pensamento. É super importante, porque o ajustador não atua como as fantasias que nós temos aqui. Ah, eu estou falando com Deus, Deus se comunica comigo. Não é bem assim. Existe um monte de dificuldades para o ajustador se comunicar com a gente. Então, a gente precisa distinguir aquilo que vem do nosso subconsciente, aquilo que é inspirado, sei lá por quem, que nem sempre são seres do bem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado antes de dizer que qualquer coisa é o espírito que está lá se manifestando. Esse fragmento do pai, ele tem a dignidade do pai. Ele não vai precisar de galinha morta, ele não precisa de charuto, nada disso para ficar preso, como dizem que está aqui na Terra. Não tem nada a ver com este fragmento do pai, tá? E a morte ocorre em 3 etapas. Existe a morte física do corpo, existe a morte intelectual da mente e existe a morte espiritual da alma, que é o contrário que muitos movimentos religiosos falam que a gente tem vida eterna. Não, nós temos o nosso livre-arbítrio, ele permite que nós escolhamos não continuar a evolução em direção ao Pai do Paraíso. É para isso que serve o nosso livre-arbítrio. E é por isso que nós criamos essa alma. A morte física do corpo e da mente. Uma personalidade mortal é considerada como tendo encontrado a morte quando os circuitos mentais essenciais da vontade e ação humana tiverem sido destruídos. Não é mais o coração. Antigamente o pessoal considerava a morte quando o coração parasse. Não, é quando o circuito mental está em lei, inclusive, ele tiver sido destruído. Isto é a morte a despeito da continuação da função do mecanismo vivo do corpo físico. E por que isto é a morte? Se você não tem acesso aos seus circuitos mentais de decisão, o teu fragmento de Deus não tem como criar sua alma. Ele não tem como criar sua alma, ele depende das suas decisões para fazer a criação da sua alma. Tá? A morte espiritual da alma. Se quando o homem mortal finalmente rejeitar a sobrevivência, quer dizer, a gente rejeita, quando ele houver sido pronunciado espiritualmente insolvente na opinião conjunta do ajustador e do serafim, que é o anjo da guarda dele, sobrevivente. Então, esta alma é destruída. É como se ele nunca tivesse existido. Essa espécie de morte é final no seu significado, a despeito de uma temporária continuação das energias de vida dos mecanismos físico e mentais. Quer dizer, se o ajustador, de alguma forma, houver abandonado aquele ser, porque ele não tem mais jeito, ele não consegue decidir, ele está totalmente dominado pelo mal, ele pode continuar sobrevivendo, mas ele vai ter a extinção da sua alma, ou da alma que ele criou, se é que ele criou, tão logo ele venha a falecer. E por que a gente morre? Isso é importante a gente entender. A maior parte dos seres humanos morre porque, não havendo conseguido alcançar o nível espiritual com a fusão do ajustador, a metamorfose da morte passa a ser o único procedimento possível por meio do qual podem escapar das correntes do tempo e das amarras da criação material. Então, vocês vejam que essa criação material, essas amarras do tempo, elas são tão fortes que a gente morre para poder passar para o mundo moroncial, para assumir o nosso corpo no mundo moroncial.
Quando você vê uma parte da humanidade lutando, batalhando para dar eternidade a este corpo, isto, por este ponto de vista, isto é o maior absurdo, porque você está exatamente se perpetuando na prisão, que é esse corpo físico, e não passando para fases posteriores da evolução. Você está querendo criar um ser humano eterno, e isso significa que você vai se eternizar dentro de uma prisão. Quem são os sobreviventes adormecidos? Todos os mortais com status de sobreviventes passam pelos portais da morte natural e no terceiro período personalizam-se no mundo das mansões. Terceiro período porque não é terceiro dia, tanto é que Jesus não ressuscitou ao terceiro dia. Foi o terceiro período de 12 horas, se não me engano, que ele ressuscitou. Porque foi às 3 horas da manhã do domingo, ele morreu na sexta-feira à tarde, que começou a ter sinais de movimento no corpo dele. Os seres que, por qualquer razão, não forem capazes de alcançar um nível de mestria sobre a inteligência e o dom da espiritualidade relativo ao terceiro nível psíquico, não pode imediata e diretamente tomar o rumo das mansões. Essas almas sobreviventes devem descansar em sono inconsciente. Por isso que a gente não consegue falar com os mortos. Por isso que tem que a gente precisa saber direitinho quem são esses mortos que muitas vezes vêm falar com as pessoas. Porque esses seres estão em sono inconsciente, até o dia do julgamento de uma nova época ou dispensação, esperando pela vinda do Filho de Deus, que chame as listas das idades e que julgue o reino. Essa é a prática geral em todo o Nébadon. Nébadon é o nosso universo, pode ser que seja diferente em outros universos, mas no nosso é assim que a coisa acontece. Então, eu sei de muitos casos de pessoas que vieram falar, conversar com coisas. Eu me pergunto se foi a própria pessoa ou se foi através de uma permissão, o ajustador ou alguém que falou com aquela pessoa para ela tranquilizar. Mas não é que a gente vai poder ficar falando com os mortos. Estou falando com Joana d'Arc, agora apareceu aqui Saint-Germain. Eu acho que a gente tem que questionar sempre tudo isso, para ver se é verdade. Por sinal, William Sadler, que foi um dos responsáveis pelo livro de Urântia, ele era psiquiatra e ele era um especialista em desvendar essas sessões mediúnicas, né? Ele fala que durante toda a vida dele ele encontrou somente 2 coisas verdadeiras. Uma foi uma comunicação que ele postulou como verdadeira e a segunda foi o livro de Urântia. E olha que ele era sagaz, ele percebia direitinho quando as pessoas estavam manipulando. Se tiverem dúvidas, perguntem, hein? Bom, então quais são as fases? O sono da morte, que é total inconsciência incomunicável. A ressurreição ao terceiro período. Quem? Os que atingiram o terceiro círculo de desenvolvimento espiritual e têm designado um guardião seráfico, o pessoal do destino. Na ressurreição milenar, a cada 1000 anos tem a ressurreição, não atingir os níveis necessários de mestria sobre a inteligência e o dom da espiritualidade, eles precisam esperar o término do julgamento dos seus assuntos. Essa ressurreição milenar, independente do tempo que ele esteja dormindo, ele não ganha ou não perde nada. E também não atrasa, porque você tem um monte de tempo para chegar até o paraíso, né? E a dispensação planetária, né? Que aí é como se você fosse o planeta passar de ano, que são repersonalizados em massa ao término de uma dispensação planetária. Por sinal, quando Jesus finalmente venceu o mal, né, em Pentecostes e acabou tudo, houve uma dispensação planetária, porque todos os seres que tinham morrido desde a época da rebelião até Jesus vir aqui liberar estavam presos na órbita do planeta, porque não podia entrar nem sair. É uma coisa curiosa.
A primeira dispensação planetária ocorreu há 500 mil anos, com a chegada do príncipe planetário. A segunda, há 38 mil anos, quando vieram Adão e Eva. E a terceira, há 2.000 anos, quando veio Jesus Cristo. A gente não sabe se no ano 1000 e nesse ano 2000 já houve uma dispensação milenar, né? A gente não tem essa informação, porque já se passaram 2.000 anos desde que Jesus Cristo veio para cá. A reconstituição da personalidade. Lembra que a personalidade é uma dádiva do Pai. O corpo físico de carne mortal não fará parte da reconstituição dos sobreviventes adormecidos. O corpo físico voltou ao pó. No mundo das mansões, ireis reassumir o vosso aperfeiçoamento intelectual e o vosso desenvolvimento espiritual no nível exato em que estes foram interrompidos pela morte. Quer dizer, aqui tem um aspecto muito interessante que muita gente pergunta, o que acontece com quem se suicida, o que acontece com as pessoas que falam, eu vou evoluir depois. Não acontece, o que acontece é que a pessoa ela vai começar no exato ponto onde ela terminou aqui. O caminho, ele é, por assim dizer, linear, você não pode pular fases, você tem que passar por todas as fases. Então, se a pessoa, de alguma forma, morreu, ou prematuramente, ou não, ela vai continuar a evolução dela nos mundos das mansões a partir do nível que ela estava quando ela foi interrompida pela morte. Desde o momento em que houverdes deixado os mundos materiais, até vos tornardes um espírito do primeiro estágio, em Salvington, que é a capital do nosso universo, vós ireis passar exatamente por 570 mudanças moronciais diferentes e ascendentes. Então, quando a gente chega aqui, nós vamos ter 570 sutilizações do nosso corpo, que não tem nada a ver com reencarnação ou corpos físicos. A gente vê que a gente morre justamente para poder deixar este corpo físico e assumir o caminho moroncial. E aqui sim, você vai cada vez mais se sutilizando para quando você entrar no desenvolvimento, no superuniverso, você já seja considerado espírito de primeiro grau. Então, não tem como pular do físico para o espiritual. Tem que passar pelo nível intermediário, chamado moroncial. Quem são os estudantes das mansões? Então, primeiro, todos os mortais sobreviventes que despertam nos mundos das mansões pertencem a esta classe. Mundo das mansões, localização, o mundo das mansões, o aprendizado nas mansões, a experiência de criar filhos. Então, a primeira coisa, quando nós saímos de Urântia, do nosso planeta, nós vamos para... Existe a capital, né, do nosso sistema, que é capital, que é Jerusalém, e do nosso sistema de Satânia. Então, nós vamos para esse sistema de Satânia, e o primeiro mundo, né, que corresponde dos 7 satélites, é chamado mundo das mansões. Então, Jerusalém é rodeada por 7 satélites, com 7 subsatélites cada um. Está aqui, ó. Os subsatélites do mundo número 1 são os mundos das mansões. Clima e iluminação controlados artificialmente, temperatura de dia 20 graus, 10 graus à noite, e atmosfera de 3 gases. Então, é este mundo aqui, os mundos das mansões. São esferas de treinamento que oferecem experiência de transição entre o planeta de origem e os mundos espirituais de avançados. Então, veja, a gente sai de um planeta de origem animal, e aqui, principalmente Urântia, a gente pode ver o que significa todas essas distorções da mente emocional e do nosso emocional. Então, essas esferas de treinamento, elas vão acontecer de reparação de todos esses desvios que nós temos em nossa mente, no nosso mundo emocional, no mundo das mansões. Nesses mundos, os seres ascendentes começam a aprender o autocontrole
para o benefício de todos os seres. A mente aprende a cooperação em como trabalhar com seres mais evoluídos e a apreciação entre liberdade e lealdade. Então, no primeiro mundo das mansões, o que acontece? Não é aqui que você vem corrigir. Você vai corrigir as suas deficiências experienciais no primeiro mundo das mansões. Superação das deficiências na vida da carne. Então, das deficiências biológicas e defeitos de caráter relativos a sexo, família e parentes. Aí o pessoal pergunta, não, mas por que o cara nasce num lugar ruim? Por que outro nasce paraplégico? Isso acontece não é por questão de karma, de nada, acontece porque a própria genética está em desenvolvimento. O ser humano tende a explicar tudo. A mente precisa de explicação. Então, quando você acredita em reencarnação, você acredita em karma, você obviamente vai criar toda uma teoria com base no karma e na reencarnação. Você fez mal para alguém no passado, você vai nascer paralítico na outra coisa para aprender. Pelo que a gente entende pelo livro de Urântia, não é assim. Então, você vai corrigir o seu caráter, você vai corrigir todas as coisas das disfunções sexuais aqui nesse mundo das mansões. Você vai começar a aprender o significado da mota moroncial. A mota moroncial é a mesma coisa que seria a filosofia moroncial. Nós temos a filosofia aqui no planeta, e lá nós vamos ter uma filosofia um pouco mais elevada do que aqui. Todos os mortais têm que passar pela experiência de criar filhos. Então, se você não criou filhos aqui, lá você não vai ter filhos, né? Porque quando você vai para o mundo das mansões, não tem mais sistema digestório, não tem mais sistema sexual. Então, você vai criar os filhos dos outros, ou vai criar os filhos dos filhos materiais de Adão e Eva, para você entender. Por quê? Porque nós temos que entender a paternidade. O nosso planeta, a questão do Pai universal, de termos Deus como um Pai, é extremamente importante. E o ser humano tem que ter essa experiência de criar filhos. Caso o ser esteja bem em termos de caráter, em termos de não ser promíscuo, em termos mentais, ele permanece 10 dias neste mundo, né? Se ele estiver bem, ele não precisar de todas essas correções aqui, e já vai para o segundo mundo. No segundo mundo, ele vai permanecer 10 dias também, fala, olha, eu estou super bem aqui, já vai para o terceiro. Então, quando ele morre, ele vai começar o seu desenvolvimento a partir do nível moroncial que ele precisa, que é de acordo com 7 níveis psíquicos, né? No segundo mundo vai ter a eliminação dos conflitos intelectuais, a remissão de todos os conflitos e cura para toda variedade de desarmonia mental. Tudo que tinha valor de sobrevivência fica guardada como uma parte da memória pessoal. Estareis conscientes de todas as vossas experiências dignas e valiosas. Isto significa que a nossa mente animal morre e todos aqueles impulsos animais, aquelas coisas animais, não vão seguir com a gente para o mundo das mansões. E aqui você começa a estudar mesmo para dominar o significado da filosofia moroncial. No primeiro mundo você tem ideias, né, o significado, e aqui você começa realmente a aprofundar esse significado. No terceiro mundo das mansões vão haver realizações sociais, que é o início da cultura moroncial progressiva, para ampliar a compreensão da correlação entre a filosofia, a mota moroncial e a lógica mortal. Introdução real e compreensão inteligente dos significados cósmicos e das inter-relações universais. No quarto mundo, a gente vai aprender uma nova ordem social. Nós vamos trabalhar em grupos de trabalhos e funções de classes. Nós vamos começar a apreciar as teledifusões que aqui nós não temos, porque nós estamos isolados. Vai ser uma nova ordem social baseada na compaixão compreensiva, de apreciação mútua, no amor não egoísta e do serviço mútuo, e na motivação superadora da realização de um destino comum e supremo, que é a meta do paraíso. Vejam, Jesus deixou coisas para nós
extremamente elevadas, como ao teu próximo, como a ti mesmo, tudo mais. É muito difícil a gente conseguir realizar isso aqui. Nós vamos efetivamente começar a realizar isso aqui no quarto mundo das mansões. No quinto, nós vamos aprender a língua do superuniverso, né? Então, nós vamos estar o conhecimento dos mundos, do estudo e preparo para a jornada da constelação. Vai ter o nascimento de uma nova consciência cósmica. Nós, os ascendentes, nos tornamos mais universais. O estudo torna-se voluntário. Veja que o mundo, isso significa que nos outros mundos ele é obrigatório. O serviço altruísta passa a ser natural e a adoração espontânea. Um caráter verdadeiramente moroncial está florescendo. Aperfeiçoamento do idioma do superuniverso. Veja que lá fora tem um idioma, né? No sexto mundo, geralmente os seres, depois por passarem de todas essas correções, eles podem se fusionar com a sua centelha divina, com o seu ajustador do pensamento, né? E para aqueles que se fusionaram, vão ter as primeiras lições sobre a carreira espiritual, as instruções iniciais das técnicas de administração do universo. São concedidos 40 dias de retiro espiritual, durante os quais ele irá comungar consigo mesmo e escolher dentre os caminhos para a Vona e dentre as técnicas diferentes de alcançar o paraíso. Porque aqui você se fusionou com o próprio espírito do Pai. Então aqui você vai escolher como você vai querer desenvolver, como você vai querer se desenvolver para chegar até o paraíso e se tornar um finalitor. E a coisa mais importante que a gente vai ver daqui para frente é esta questão das técnicas de administração do universo. Nós vamos estudar administração até o último momento, até chegar em Avona. Antes de chegar em Avona, nós vamos estar estudando a administração do universo e do superuniverso. No sétimo mundo, nós vamos ter a preparação para a cidadania de Juruzem, vamos receber instruções de muitos educadores que irão cooperar na tarefa de nos preparar para residir em Jerusalém e a graduação do treinamento moroncial. A bem da verdade, aqui nós vamos estar liberados da prisão, né? Porque é uma prisão o mundo moroncial, porque nos planetas de luz e vida, cada vez menos o mundo moroncial ele não se torna mais necessário, porque os seres já estão tão evoluídos que eles não precisam passar por todas essas correções. Nós vamos ser purgados de todos os remanescentes de uma hereditariedade desafortunada, de um meio ambiente pouco sadio e das tendências planetárias não espirituais. São erradicados os últimos remanescentes da marca da besta. Nos tornamos verdadeiramente membros do corpo moroncial de Nébadon. Tá? E os mortais que queiram postergar a sua ida a Jerusalém, porque queiram esperar algum amigo, algum parente ou alguém, eles podem esperar aqui até para depois percorrer junto esse caminho. Dúvidas? Alguma dúvida? Eu tenho uma. Fala. Quando você falou da dispensação milenar e o parágrafo dispensação acima, planetária, isso. Planetária. E aí a outra era o quê? Ressurreição. Milenar. É assim, você Qual tem é a diferença delas? É que você, por exemplo, pode ter um período de 25 anos para o desenvolvimento do planeta. E aí você vai ter 25 dispensações planetárias. Ah, tá. Você entendeu? Entendi. Milenares, desculpa. Você pode ter 25 dispensações milenares para liberar aqueles que estão mortos, mas que podem já imediatamente ir para o mundo das mansões. Mas é um período, como assim, o planeta, os seres humanos daquele planeta passassem de ano. Ah, sim. Okay. É assim, é mais ou menos que nem se fosse as provas na escola. Todo mês você tem uma prova e no final do ano você passa de ano. É isso. Entendeu? Mais alguma dúvida? Não? Então eu vou em frente. Marcos? Oi. Marcos,
Quando tu fala ali que o peregrino ascendente ele pode aguardar num nível morancial até que algum parente chegue, isso, como é que te soa isso? Me fala um pouquinho melhor disso. A única coisa que eu sei de verdade é que tem um casal que fez todo o caminho até o paraíso juntos. O livro informa isso. Teve um casal. Eles ficaram separados um tempo, mas eles chegaram a Finalitore juntos. E hoje eles trabalham juntos nos universos, mas esse é o caso de um casal citado no livro. Digamos que você tenha uma esposa, ou um filho, ou alguém que vocês tenham muita afinidade. Quando chega no mundo das mansões, se essa afinidade for verdadeira, vocês podem caminhar juntos, pelo que eu pude entender. Né? Desde que seja uma coisa verdadeira, porque aqui a gente se une às pessoas sem saber se as afinidades são verdadeiras. A gente se une por impulso emocional, tem uns que você tem mais afinidade, você sente algo especial. Não entendo que existam almas gêmeas, mas sim que existam espíritos afins, né? E que você possa caminhar. Mas é isso, alguma coisa especial. E o único exemplo que o livro dá é deste casal, que realmente eles seguiram até o paraíso juntos, que é muito bonito, né, o que eles fizeram. Porque lá, Osmar, tu vai poder te informar das pessoas que já morreram antes de ti, ou saber se morreu depois. Tu vai perguntar e eles vão te informar. Aí tu vai escolher esperar essa pessoa ou não. Ou talvez tenha alguém lá te esperando. Né? Eu entendo assim também. Não, eu aceito o que vocês falam e imagino que seja exatamente como vocês falam. Mas uma pergunta básica. Quando você tem, por exemplo, um ser masculino, eu sigo até a Vona como sendo masculino ou essa alteração de gênero pode Bem, na existir? verdade, quem é bem na verdade é a personalidade que é masculina ou feminina. Você pode ter uma personalidade doada pelo pai com uma chamada energia feminina e estar num corpo masculino. A personalidade é que tem o sexo de verdade, entendeu? Não é o corpo físico. Ela que é a energia masculina ou feminina. É a tua personalidade doada pelo pai. Mas tu vai ser Osmar sempre. Claro, vai mudar de nome, mas a tua personalidade vai ser a mesma sempre, daqui e de lá. A tua personalidade, ela vai ser reconhecida, por mais que você se transforme, você vai ter a sua personalidade reconhecida em qualquer lugar do coisa. Inclusive, o teu nome verdadeiro vem quando dá fusão. Oh, que interessante. Você chama Osmar aqui, mas o teu nome verdadeiro vem da fusão. Sempre seremos masculinos ou femininos. É interessante isso, porque, inclusive, o livro, pelo menos, comenta que os seres femininos, eles não assumem determinadas funções, pelo menos da nossa parte, no universo, por causa, principalmente os femininos, por causa da maternidade. Porque elas têm um amor, talvez haja coisas que você tem que fazer mais séria que a mulher não consiga fazer, ou melhor, o ser feminino não consiga fazer, por causa do impulso da maternidade que a mulher tem aqui, entendeu? Ela é mais amorosa, ela é mais compassiva, né? Mas também pode ser mais cruel quando ela vai para o lado negativo da questão. Mas tem coisas que são os seres... Uma pergunta, por que o filho criador tem que encarnar como homem do reino e não mulher? É uma coisa curiosa, ele tem que encarnar como homem, não pode encarnar como mulher. Né? Porque ele é o filho criador e ele tem uma ministra divina que é a companheira dele. Mas por que quando vem para cá tem que ser homem? Eu não sei. Obrigado. Fala, Stanley. Opa, boa noite. É isso que eu ia perguntar, que você comentou, que eu lembro desse detalhe do livro que fala do casal, né? Eu não lembro, esses dias eu achei, mas eu esqueci de anotar, que fala que
ele comenta lá e disse até que, né, que foi a companheira na Terra, né? Eu entendi isso, né? Que foi a pessoa. Então, assim, a minha pergunta é, né? Então, realmente existe essa possibilidade de um casal aqui da Terra eles continuarem juntos depois, né? Pelo que o livro deu exemplo, existe essa possibilidade, né? Tem essa possibilidade, inclusive ele comenta que eles serviram muitas vezes juntos e muitas vezes separados. Eles ficaram longos períodos juntos, longos períodos separados, e até chegarem a finalitores e continuar como isso. Bonito esse exemplo, achei magnífico. Porque o que acontece, Stanley, eu espero conseguir cobrir na aula que vem, essa questão da personalidade, porque ninguém no universo entende direito o que é a personalidade. Mas tem alguns dados curiosos, porque eu me pergunto se a superpersonalidade não é uma caixinha de surpresa. Por que a gente é tão testado? Então, mas isso deixa para a aula que vem, que a gente vai discutir tudo isso. Então se existe... que o pai tenha criado personalidades afins. Você entendeu? Então, ou seja, isso é uma possibilidade, né? Então, isso me parece ser aceitável pensar ou imaginar que se existe afinidades, porque o livro de Urântia, ele parece, às vezes, porque eu ainda preciso ler ele todo, com mais detalhes, e ler mais de uma vez também, né? Porque a gente precisa saber lembrar dos detalhes. Mas, pelas algumas vezes que eu li, eu ainda não li algumas partes, não pareceu claro para mim ainda essa questão familiar na Terra, porque em alguns momentos o livro de Urântia parece dar a entender por alguns reveladores que essa questão de o desenvolvimento da vida familiar, do casamento, é uma coisa muito bem daqui, né? Dessa coisa de você decidir casar e tal, né? Mas parece que também em outros momentos ele mostra que esse modelo familiar, no sentido de, né, de nos organizarmos como tipo marido e mulher, filhos, e nos cuidarmos, e isso foi muito pregado por Cristo Micael como uma das experiências, sim, pelo menos aqui na Terra, uma das melhores experiências onde você poderia realmente ser testado, provado e aprender muitos valores muito valiosos, né? A questão do amor, da paciência e tudo que o próprio Cristo Micael aprendeu com a própria experiência dele, de ter que ser sustentar financeiramente, ajudar emocionalmente a família e tudo mais, né? Então, isso tudo parece, às vezes, entender que, apesar de ser uma formação, essa questão, a família, os valores, tudo isso de você se casar e ter filhos, às vezes parece que, então, se as pessoas, espiritualmente falando, né, no sentimento, uma família tem afinidade, estando o homem e a mulher como marido e esposa, e os filhos têm afinidade, e eles consigam, realmente, depois daqui, né, no Moroncial, eles consigam ter essa afinidade familiar, então parece que existe a possibilidade também que essa unidade familiar, em sentido de afinidades espirituais, pode ser que eles continuem também juntos, né? Então, existe, inclusive ele fala assim, que se você tem grupos aqui na Terra que se dão muito bem, esses grupos continuam lá por um tempo, trabalhando juntos. Tanto é que quando você vai para o mundo das mansões, você tem as separações lá dos lugares por raças, por etnia. Você não vai misturar com todo mundo do planeta. O pessoal de Urântia vai para o lugar dele, com as raças separadas, porque você continua como deixou aqui. Agora, se essa afinidade vai continuar ou não, é outra história. Porque uma coisa é você sair do matrimônio, de uma família no mundo animal, porque a família aqui é a base da evolução. Por isso que o livro de Urântia fala muito sobre a família. Ela é a base da evolução, não só porque você cria essa unidade de paternidade, de maternidade, de servir ao próximo, mas principalmente porque com a família, o homem começa a se controlar. A mulher começa a se controlar também em todos os sentidos. O homem começa a sair do impulso dele sexual de só procriar para cuidar da família e cuidar da sua prole. A mulher desenvolve a questão da maternidade. E isso é importante para o desenvolvimento da raça, porque senão você vai jogar a criança no meio do mato e acabou. Então não teria esse desenvolvimento se não fosse o impulso sexual,
se não fosse esta criação da família. É fundamental isso, entendeu? Mas a gente vai ver isso mais para frente, vamos ter aula sobre isso. Bom, continuando mais um pouquinho, então, o que vai acontecer quando a gente chega em Jerusalém, né, que é a capital do sistema de Satânia? Nós vamos ter a preparação para a residência na constelação, nós vamos observar o trabalho da administração no universo local, tá vendo? A gente vai aprender administração, querendo ou não, alcançar a habilidade de voluntariamente submeter-se a disciplinas e atividades grupais e coordenar responsabilidades assumidas e receber a cidadania de Jerusalém. A bem na verdade, esses mundos aqui, ó, eles são 7 mundos desmaterializantes, entendeu? Eles são esferas de desmortalização. Por isso que o livro fala numa hora que são mundos de detenção. Por isso que eu brinquei e falei, nós estamos presos, né? Porque eles são as esferas onde você vai se desmaterializar, né? Você vai desmortalizar. Quem são os progressores moronciais? Então, durante a sua elevação desde o mundo das mansões até as esferas do sistema, da constelação do universo, os mortais são classificados como progressores moronciais. Eles estão passando pelas esferas de transição da ascensão dos mortais, né? Se a gente olhar, é exatamente isso daqui, ó. Nós saímos de Urântia, passamos pelo sistema, e aí nós vamos entrar na nossa constelação de Nurlatchadek e a capital Edentia. Lembra que tudo isso daqui, eles são partes administrativas, né? O que importa de verdade são os universos com os planetas que o compõem. Mas são partes, é como se você passasse pelos vários setores de uma empresa e fosse crescendo dentro desse setor até se tornar o presidente da empresa quando chega diante do Pai do Paraíso. É mais ou menos isso, tá? Você vai, então, passar por esta parte de aprendizado do que a gente chama de constelação e do universo local. O nosso universo local é o Nébadon, com a capital Salvington, que é onde mora Cristo Micael. Então, os progressores moronciais, eles vão da constelação Edentia, do universo local Salvington. Aqui é uma ideia que alguém deu do que seria Edentia, né? Que é a sede da constelação de Nurlatchadek, é rodeada por 70 esferas maiores, com 10 satélites menores girando ao seu redor, soma um total de 771 esferas de socialização e aprendizado. E o livro nos fala que o universo inteiro é uma vasta escola. Nos mundos das mansões, vós ireis completar a unificação da personalidade mortal em evolução. Na capital do sistema, havereis alcançado a cidadania de Jerusalém e tereis atingido a boa vontade de submeter o ego às disciplinas das atividades em grupo e empreendimentos coordenados. Nos mundos de educação da constelação, vós ireis alcançar a socialização real da vossa personalidade moroncial em evolução. Em Edentia, que é na capital, né, nós vamos já ter 570 corpos recitonizados, vamos aprender a mestria da ética grupal, alcançar a harmonia intelectual, ouvir a história sobre a carreira que nos espera, observar o funcionamento das assembleias legislativas, ter que aguentar os políticos de lá, servir em vários programas de constelação relativos ao bem-estar de grupos, raças, nações e planetas, e alcançar a cidadania de Edentia. Eu brinquei, né? A Assembleia Legislativa, a gente não vai fugir também de lá. Quando nós chegarmos em Salvington, né, que é a sede central de Nébadon, que é a residência oficial do Cristo Micael, ela é rodeada por 490 esferas, sendo 70 primárias e 420 tributárias. E Salvington é a sede central de 10 milhões de mundos, que é o que o Cristo Micael coordena. O seu universo tem 10 milhões de mundos habitados. E aqui o homem é espiritualizado. Veja, só aqui é que a gente vai ser espiritualizado, né? Então, nós vamos passar pelos 6 mundos tributários das esferas Melquisedeques, onde nós vamos fazer uma revisão da vida na Terra,
do mundo das mansões, da capital do sistema local e dos 71 mundos tributários da constelação. Nós vamos correlacionar essas 5 épocas e efetuar a coordenação preparatória da experiência para se entrar nas principais escolas Melquisedeques de instrução sobre o universo. Vamos receber treinamento para serviços avançados e instruções de como melhor executar as tarefas. Receber instrução sobre a supervisão do universo local, participar dos processos de legislação geral do universo local, participar da coordenação dos pronunciamentos administrativos do sistema local e ficar frente ao Filho Criador e receber a confirmação do seu status espiritual pelo Filho Criador e pela Mãe espiritual do universo local. Então, aqui, a nossa vida física e moroncial termina. E nós vamos, obviamente, quando formos pupilos do superuniverso, nós vamos ser espíritos de primeiro grau. Todos os ascendentes que chegam aos mundos de aperfeiçoamento do superuniverso tornam-se pupilos dos anciãos dos dias. Eles passaram pela vida moroncial do universo local e agora são acreditados como espíritos. Como espíritos jovens, eles começam a ascensão dentro do sistema de educação e de cultura do superuniverso, que se estende das esferas de recepção dos setores menores, passando pelos mundos de estudo dos 10 setores maiores, e daí para as esferas culturais mais elevadas, nas sedes centrais do superuniverso. Que é exatamente isso daqui, ó. A gente veio daqui, passou por aqui, e nós vamos aqui passar pelo setor menor, que é chamado de U menor, e a capital é Ensa, e vamos passar pelo setor maior, que é chamado U maior, que a capital é Splandum. Veja todo o caminho que nós estamos dentro dos mundos evolucionários. Então, os pupilos do superuniverso, né, vão passar pelo setor menor, pelo setor maior e pelo superuniverso de Uversa, que é a sede central do superuniverso de Orvonton, a capital de 1 trilhão de mundos. Uversa, sede central do superuniverso. Cercada por 7 universidades do aprendizado espiritual avançado, cada universidade é composta por 70 mundos de especialização devotados à instrução universal e à cultura espiritual. Antes, o aprendizado no superuniverso. Antes que os mortais já espiritualizados alcancem a Vona, o seu principal estudo, mas não a sua ocupação exclusiva, é o da mestria na administração do universo local e do superuniverso. A razão para toda essa experiência não se mostra ainda totalmente, porém, tal aperfeiçoamento é sábio e necessário, sem dúvida, tendo em vista o seu possível destino futuro como membros do corpo da finalidade. O que os reveladores presumem é que todos os seres que alcançaram a finalidade, de alguma forma eles venham a servir nos universos em expansão, nos 4 círculos do universo em expansão, de alguma forma, né? No setor menor, nós vamos ter o conhecimento da história e da administração do superuniverso. Os ascendentes se aperfeiçoam em novos mundos enquanto ensinam aos outros o que assimilaram. A instrução é do cunho mais físico e material, nas 7 esferas educacionais de um setor menor. Os mortais fusionados ao Pai são classificados como espíritos de primeiro estágio. Veja, só aqui a gente é classificado. No setor maior, nós vamos ter a preparação para a residência no superuniverso. A educação dos peregrinos do tempo é principalmente de natureza intelectual. E quando a gente chegar aqui, nós vamos ser classificados como espíritos de segundo estágio. No superuniverso, né, que nada mais é do que esta parte aqui, ó, é passar por aqui, isso daqui que é chamado do superuniverso, tá? Que é uma parte administrativa. Quando nós chegarmos lá, a instrução é baseada mais em exercícios espirituais, nos 490 mundos universitários da sede central. Os mortais fusionados ao Pai são classificados como espíritos de terceiro estágio.
Alguns recebem instruções exclusivas e cursos específicos, mas todos recebem as seguintes instruções: melhorar a capacidade de perceber a presença do Filho Eterno, maestria na administração do superuniverso, habilidade de reconhecer e comunicar-se com os diretores de reinos avançados, incluindo os anciães dos dias. Vamos lembrar que os anciães dos dias são quem presidem o superuniverso, né? Preparo para o translado para Avona, aperfeiçoamento de propósito é desenvolvido através da firmeza da fé. Terminado aqui, nós vamos ser chamados de peregrinos de Avona, que é o 6º estágio. Quando o desenvolvimento do espírito está completo, ainda que não esteja repleto, o mortal sobrevivente prepara-se para o longo voo até Avona, o ancoradouro dos espíritos evolucionários. Na Terra, vós fostes criaturas de carne e sangue. Ao passares pelo universo local, fostes seres moronciais. Ao cruzares o superuniverso, fostes espíritos em evolução. Com a vossa chegada aos mundos de recepção de Avona, a vossa educação espiritual, na realidade, começa a sério. Isso que é interessante, né? E o vosso surgimento final no paraíso será como espíritos perfeccionados. Então, depois que nós passarmos por todo o mundo evolucionário, nós vamos chegar aqui no universo central de Avona e no paraíso. O universo central e eterno de Avona tem 1 bilhão de esferas de perfeição sublime, divididas em 7 círculos rodeados por enormes corpos escuros, que funcionam como um escudo de proteção. A vossa jornada da sede central do superuniverso para as esferas de recepção de Avona, vós sempre fazeis a sós. De agora em diante, não mais vos serão ministradas instruções em classes ou grupos. Então, tudo que a gente tinha que aprender em relação a grupo, nós aprendemos nos superuniversos. Vós terminastes o vosso aperfeiçoamento técnico e administrativo dos mundos evolucionários, do tempo e do espaço. Agora começa a vossa educação pessoal e espiritual individual. Do princípio ao fim, através de toda a Avona, a instrução é pessoal e tem uma natureza tríplice: intelectual, espiritual e experiencial. Veja que daqui para diante você vai sozinho. Então, no 7º circuito de Avona, nós temos que realizar o entendimento do espírito mestre do nosso superuniverso. Então, o ascendente aprofunda seu entendimento sobre a trindade do paraíso, a parceria pai-filho, e fortalece seu reconhecimento intelectual do espírito infinito. Obtém o reconhecimento e a comunhão com o espírito mestre do seu universo local. No 6º circuito, nós temos que realizar Deus o Supremo. Neste circuito, os ascendentes fusionados ao Pai são classificados como espíritos de 4º estágio. Alcançam um novo propósito de espiritualização e sensitividade pelo divino, que os permite alcançar a realização do Deus o Supremo. No 5º circuito, eles têm que reconhecer o Espírito Infinito. Instruções avançadas a respeito do Espírito Infinito, a terceira pessoa da Trindade, né? Como preparação para o reconhecimento da sua personalidade. No 4º circuito, nós vamos reconhecer o Filho Eterno. Os peregrinos ascendentes alcançam uma nova compreensão da natureza e missão dos filhos criadores. São instruídos na compreensão espiritual do Filho, reconhecimento da sua personalidade e de diferenciar o Filho da personalidade do Espírito Infinito. No 3º circuito, que é o mais bacana, a gente tem que reconhecer o Pai Universal. Se bem-sucedidos, são reconhecidos como espírito de 5º estágio. Se um ser não for bem-sucedido nesse reconhecimento do Pai Universal, ele volta a fazer um estágio nos superuniversos para prepará-lo para reconhecer o Pai Universal. Veja quão importante é essa nossa experiência aqui no superuniverso, tá? No 2º circuito, você vai ter familiarização com as hostes do paraíso. Os ascendentes tornam-se familiares com as hostes do paraíso,
são instruídos na carreira da eternidade e do pequeno sono de transição da última ressuscitação, porque a gente vai voar de Avona até o paraíso, né? E de lá nunca mais nós vamos dormir. Primeiro circuito, preparação para a residência do paraíso. Primeiro, aceitar o serviço no paraíso. Muito tempo é devotado ao estudo sobre as questões que causam problemas na residência do paraíso. Veja, o pessoal pensa que o paraíso é o paraíso, mas o paraíso não é o paraíso, né? Incluindo as questões de ajustamento entre grupos diversos de seres encontrados no paraíso. Os ascendentes são preparados para o último sono da transição. Então, veja que o paraíso tem problemas também. E, por último, né, a nossa carreira é os que chegam ao paraíso. O último repouso foi desfrutado, o último sono foi experienciado, porque ao desportar para a vida perpétua não haverá mais sono, não haverá mais noite, nem dor, nem sofrimento. Quer dizer, você vê que todo o nosso desenvolvimento é com base na dor e no sofrimento. Todas as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todos esses mundos, todo estudo, todo esse tempo foram vencidos, a meta foi alcançada. Então, esse ser ascendente torna-se a parte do corpo de finalidade. Aí o livro fala que a profundidade da beleza espiritual e as maravilhas desse magnífico conjunto estão além da compreensão da mente finita das criaturas materiais. A glória e o esplendor espiritual da morada divina são inacessíveis à compreensão dos mortais. E o que nós vamos aprender no paraíso? Curso progressivo sobre a divindade e a absolitude, quer dizer, aí a gente já vai dar um passo além dessa parte material para caminhar para a absolitude antes de chegar no absoluto, que a gente não tem como chegar, mas a gente pode dar passos lá. Receber instruções sobre a ética do relacionamento no paraíso, você vê que tem ética lá também. Receber instruções sobre a utilização de uma conduta perfeita. Alcançar a compreensão da natureza e funcionamento dos milhares de grupos de supercidadãos transcendentais do paraíso, utilizar as bibliotecas automáticas, isso daqui é incrível, essas bibliotecas, elas vêm e elas te dão qualquer informação sobre qualquer parte da evolução, e alcançar a totalidade da adoração e resolver problemas universais. Em Deus o homem vive, move-se e tem o seu ser. Não há nada que o homem possa dar a Deus, a não ser a escolha de ater-se à vontade do Pai. Uma decisão como essa, efetivada pelas criaturas volitivas inteligentes dos universos, na realidade, constitui a verdadeira adoração, que satisfaz muito plenamente o Pai Criador, em cuja natureza o amor é preponderante. Após conseguir a totalidade da adoração, o agora ser perfeito mortal, fusionado ao Pai, está qualificado para ser admitido no corpo de finalitores. Os mortais atingem o 6º estágio do espírito. Veja, a gente não chegou ao 6º, a gente não vai chegar no 7º estágio ainda, que é o último. A gente ainda vai ter que se desenvolver mais para chegar no 7º estágio. Após a solenidade que os investe para sempre no corpo de finalitores mortais, são agora considerados espíritos de 6º estágio. A partir deste instante, ministram nos mundos de luz e vida, assim como em qualquer parte do universo. Geralmente, nós vamos trabalhar nos outros superuniversos para ter mais conhecimentos, né? O futuro dos finalitores não é revelado em Urântia, mas especula-se que esses finalitores irão servir nos universos em expansão sob a liderança do Filho Criador do seu universo. Então, para fazer um resumo do que nós conversamos até agora, é assim, né? Primeiro, a vida material. Como é que ocorre a vida material? É um ser de origem animal que tem volição e é considerado ser humano. Tranquilo, né? É um animal, vocês lembram de Andon e Fonta, que tem volição, é ser humano. Qual é a nossa característica? Livre-arbítrio,
sensibilidade aos sexto e sétimo circuitos ajudantes da mente, possibilidade de existência interna. Isto daqui é um ser humano. O ser humano, mais o livre-arbítrio, junto com o ajustador do pensamento, constrói o quê? A alma. Então, a possibilidade de criação de uma alma imortal, de acordo com as decisões em vida. Moroncial é onde vai ter a alma mais fusão com o ajustador. E aí sim nós vamos nos tornar um ser real e imortal. A alma de origem animal, que tem identidade, ganha um espírito. O espírito se diferencia ao ganhar a identidade, isto é, a personalidade que o Pai nos deu. Então, isso daqui é o ser moroncial. Espiritual é o ser real, mais percorrer circuitos e chegar ao Pai do Paraíso, que é igual a finalitor, o objetivo final desta fase da evolução. Então, tudo que a gente falou, todo aprendizado, parte do material, passa pelo moroncial e chega ao espiritual. E o aprendizado, né? O aprendizado que nós temos no material é o planeta de origem, no moroncial nós passamos pelo 7 mundo das mansões, mais Jerusalém, que é a sede do sistema de Satânia, depois os 70 satélites que rodeiam a sede da constelação, chegamos a Identia, que é a sede da constelação de Norlatiadec, mais as 490 esferas que orbitam a capital do universo local, Salvington, a sede do universo local de Nébadon. Isso daqui como material imoroncial. Espiritual, as 7 esferas ao redor da capital do setor menor, a sede central do setor menor de Enza, as 70 esferas ao redor da capital do setor maior, as 490 universidades que rodeiam a sede do superuniverso, e mais 1 bilhão de mundos, o universo central, até chegar ao paraíso. Se a gente somar tudo isso, eu não fiz a conta errada, nós vamos andar 1.141 esferas no superuniversos, mais 1 bilhão de mundos de Avona antes de chegar ao paraíso. Portanto, não adianta ter pressa. Tá? Então, são 1 bilhão 1.141 esferas antes da gente chegar a ser finalitor diante do Pai no paraíso. Haja aprendizado. Eu gosto dessa, eu peguei do espanhol, né? Muito legal isso daqui, porque mostra muito bem, né? Você sai de Urântia, vai para Jerusalém, vai para Identia, vai para Salvington, aqui ele vai pondo asinha, né? Como se você fosse tornando espiritual, vai passando até chegar como finalitor aqui no paraíso. Passando pelo mundo material, moroncial e espiritual. E qual é o objetivo final que eu mostrei lá no começo? Cumprir o mandato de perfeição do Pai. Sede perfeitos como eu sou perfeito. O verdadeiro significado do mandamento divino é este. Sede perfeitos assim como eu sou perfeito é o que impulsiona constantemente o homem mortal a ir adiante e o atrai para o interior de si próprio, na sua labuta longa e fascinante para alcançar níveis cada vez mais elevados de valores espirituais e de significados verdadeiros do universo. Essa busca sublime pelo Deus dos universos é a aventura suprema dos habitantes de todos os mundos do tempo e do espaço. É isso aí, pessoal.